Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, meu nome é Anderson Gomes e nesse vídeo vamos falar de algo que todos nós vamos passar um dia. Vamos falar do desencarne e qual é a nossa situação no desencarne, o que nós sentimos, né? Nós sentimos felicidade, sentimos sofrimento, como nós podemos melhorar e ter, digamos assim, um desencarne mais feliz. Vamos falar sobre isso? Bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Antes de começar o assunto do vídeo, eu quero dizer, não esqueçam, nesta sexta-feira, dia 27, tá? Dia 27 de abril de 2018, né? Você está assistindo agora, presta atenção na data. 27 de abril de 2018, às 20 horas, a nossa live vai ocorrer, tá? 20 horas do dia 27 de abril de 2018. Então, fique ligado lá para participar da nossa live, é gratuito, não tem exigência nenhuma, é só entrar no nosso canal no YouTube, tá? E participar conosco da live, tá? Então vamos lá e não esqueça, você que é do exterior, que mora fora do Brasil, fique ligado no fuso horário, tá? Então vamos lá ao nosso vídeo que é sobre o desencarne, né? Quais são as situações do desencarne? Veja, a gente vai tentar dar uma pincelada rápida assim, né, no que é, porque realmente são assuntos que se estendem muito. Então é complicado a gente definir em poucas frases o que ocorre e o que se pode fazer. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que ter a seguinte noção, que muitas pessoas têm, né, sonhos com o desencarne, com o seu próprio, né, ou de certa forma preveem, sentem intuição ou sentem tem algum tipo de sentimento que lhe traz a noção dessa proximidade. Algumas pessoas, alguns não têm noção nenhuma, ou às vezes sabem de uma forma assim, é tão fraca a intuição que eles praticamente não sabem. Mas todo mundo de alguma forma assim tem algum tipo de base, tá? Então, só que isso, gente, vejam bem, é difícil para uma pessoa espiritualizada, que cultiva a sua intuição, que se autoestuda e estuda a mediunidade, é claro que vai ter muito mais noção desses sentimentos e intuições e relação em sonhos. Uma pessoa que não tem conhecimento, que não estuda e nem se preocupa com isso, dificilmente vai ter essa percepção do que viu, ouviu, sentiu, tá? Então vamos lá, sobre esse rápido estudo, né, sobre o desencarne e se a gente pode ser feliz ou vai sofrer com isso aí. Bom, então tem alguns itens, se nós podemos usar primeiro como base o Livro dos Espíritos, capítulo 3, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Vejam, eu vou pegar algumas perguntas daqui e respostas, mas você busque lá e leia, começa lá na pergunta 149, tá? E vai até, deixa eu ver aqui, vai até a questão 165, 149 a 165. Retorno da vida corpórea à vida espiritual, a alma depois da morte. Então eu vou ler alguns itens e nós vamos comentar aqui e eu vou fazer alguns apontamentos, tá? Então tem uma pergunta de Kardec para os espíritos, né? E ele diz assim: a alma depois da morte conserva a sua individualidade? E os espíritos respondem: sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Então ele está perguntando se ele continua integral aquele ser individual, né? Ele continua após a morte sendo ele mesmo. Então eu vou pular aqui um pedacinho e tem uma pergunta interessante aqui. A alma nada leva consigo deste mundo? E o espírito responde: nada mais do que a lembrança e desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. E pegaram esse finalzinho aí, ó? Quanto mais pura a alma, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Ele está falando das coisas materiais, né? Do seu dinheiro, da sua casa, do seu carro, de tudo que você deixou que é material. Então, quando nós temos assim mais desprendimento, nós vamos embora sem ligar para essa parte das coisas, tá?
um outro ponto que ele pergunta, que é um ponto-chave, né, para o nosso vídeo aqui. Eu já estou na pergunta 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não, a resposta dos espíritos. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida do que no momento da morte. Neste a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. É claro que vamos considerar que aqui os espíritos falam de espíritos que têm compreensão desse transpasse, né? Então, para uma pessoa ter prazer, né, de ver que a morte está chegando, que ela vai voltar para a sua pátria espiritual, é claro que está falando de um espírito que tem compreensão disso, né? Se ele é apegado ao material, é claro que ele vai se sentir atribulado, ele vai querer voltar, ele vai sentir necessidade das coisas dele, dos bens dele, né? do que, digamos assim, ele construiu materialmente sobre a terra. Então, nesse momento, o espírito elevado, ele vai tranquilamente se sentir libertado. Já a pessoa apegada, ela vai ficar sempre preocupada, né? E às vezes não é nem a ganância, mas a preocupação, será que os filhos vão cuidar? Será que esse vai ficar com isso? Aquele vai ficar com aquilo? Né? Vai, digamos assim, ficar preocupado como esses bens vão ser administrados, como ele gostaria de administrar. E muitos espíritos ficam justamente apegados a isso. Não é que eles querem os bens, mas eles querem que os filhos ou parentes que ficaram com os bens administrem da forma que eles administrariam. Também é um apego material, tá? Então, tudo que nós temos na Terra são coisas emprestadas. Nós conquistamos, sim, com o trabalho, mas é emprestado e nada serve, porque o espírito imortal, ele viaja pelo universo. Para que você vai querer levar um celular, um carro, né? Uma casa, se você tem todo o universo, né? E a imortalidade perante de você, tá? Então vamos adiante. Então essas coisas causam o sofrimento, né? Então vamos lá agora dar um pulinho na pergunta 159. Que sensação experimenta a alma no momento que se reconhece no mundo dos espíritos? Então olha a resposta do espírito. Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo no primeiro momento, envergonhar-te-ás de tê-lo feito. Então você vai se sentir envergonhado. Para o justo é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perquiridor. Então vejam o que envolve isso aí. Nós temos, deixa eu me organizar aqui, gente, tá? Só para não perder nada aqui para vocês, tá certo? Tá. Então vejam. Acho que eu vou ler primeiro uma outra que tem aqui que vai entrar no assunto que a gente vai falar agora, ó, a 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma do corpo, né? Ele está perguntando se todos experimentam essa perturbação. Ele disse não, isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física, enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Então veja, o que ele quer dizer com isso? Imagine você desencarnando, cheio de culpas por ter ferido esse, machucado aquele, por ter ofendido, por ter prejudicado a vida, e você está num momento de você pensar sobre isso e reconhecer o que você fez. Toda essa culpa que você não colocou para fora, pedindo perdão, fazendo algo para devolver, digamos assim, aquele prejuízo que você causou, devolver em construção, em algo útil, você leva aquilo consigo. E no plano espiritual, fatalmente, você vai reconhecer isso, você vai ver isso diante de você. Né? Então, o que acontece? As pessoas caem em sofrimento, né? Caem em sofrimento por coisas que fizeram. Se você desencarna com medos, né? Seja o medo de perder, o medo de não ver mais as pessoas, né? o medo de uma série de coisas,
você acaba levando esse medo junto consigo. Se você tem felicidade, amor, desapego, se você sente, digamos assim, completo e dentro de você percebe que você deu o que você podia dar no mundo, que você fez o que você poderia fazer, que você fez o melhor que podia, você vai desencarnar muito mais feliz. Imagine você que de certa forma criou os filhos, mas, digamos assim, não deu oportunidade para eles aprenderem por si próprios. Foi muito protecionista, foi uma mãe, um pai que protegeu muito a ponto de impedir que tudo ocorresse com os filhos. Tá certo que é um cuidado, mas de forma muito protecionista, você vai desencarnar e vai ficar com apego de querer cuidar, de querer proteger. Então essas coisas vão fatalmente prejudicar na hora do desencarne, porque são coisas que vão lhe atrair de volta para a Terra, que vão lhe chamar de volta para a Terra, que são todos os seus apegos, todas as coisas que você deixou de resolver por sua imperícia, por falta de consciência, por falta de entendimento, né? Por boa vontade, às vezes, de tentar exercitar aquilo de alguma forma. Então, quando nós chegamos na nossa pátria espiritual, nós sentimos o peso da responsabilidade das coisas que nós não fizemos. É claro que algumas pessoas não têm sequer a noção da responsabilidade. Então, por exemplo, uma pessoa que era muito odiosa, que tudo sentia raiva, tudo ela desejava dos outros, tudo ela achava que merecia e a qualquer situação praticava uma agressão. Ela vai desencarnar, ela só vai pensar na vingança, no ódio, né? Foi culpa desse, foi culpa daquele. Então, o que ela vai fazer? Ela não está ainda na fase do arrependimento, de desencarnar e se arrepender. Ela está na fase de desencarnar e ainda pensar em se vingar. Vejam que são fases diferentes, né? Ela ainda vai ter a outra encarnação que vai ser a fase de desencarnar e se arrepender e digamos assim, pelo menos calcular na mente dela o que eu fiz de bom, o que fiz de ruim. Então tem pessoas que estão ainda atrasados nessa fase de desencarnar e ainda pensar que assim, eu quero fazer justiça com as minhas próprias mãos, né? Eu não merecia ter morrido, eu não merecia ter desencarnado. Então vejam que existe até uma distância aí entre os dois pensamentos, né? Então, desse que quer se vingar, né? Que ainda tem ódio, até aquele que já pensa e pelo menos reconhece que errou e fica preocupado e se sente apegado às falhas, tem aquele que fez tudo o que podia, né? Que teve as falhas também, mas pelo menos pensou assim, não, eu falhei, mas eu pedi desculpa, eu fiz isso, mas eu fui lá, fiz algo em troca, eu fiz tudo o que podia, caridade, eu estudei a espiritualidade. Então vejam que tem diferenças de patamares, tem uma escadinha aí, e essa escadinha, gente, eu estou falando de 3 padrões mais ou menos, mas existem N situações até chegar, digamos assim, num equilíbrio total, né? Então, existem várias coisas no meio do caminho, tá? Um outro ponto importante que nós temos que pensar no nosso desencarne, que de certa forma não, né? Com certeza isso auxilia muito. Mesmo diante de algumas culpas ainda, de alguma coisa que a gente reconheça dentro de si, que falhou, nós temos que pensar que o nosso trabalho é que recupera, a nossa boa vontade é que recupera, que, digamos assim, conserta as coisas. Então, se você desencarna, eu estou falando já se você desencarna para você pensar sobre isso quando desencarnar, né? Lembre de que um dia você assistiu um vídeo daquele careca lá que falou sobre isso, né? Então, se você desencarna e, digamos assim, ainda sente uma culpa, que você deixou algo para trás, não se concentre nessa culpa e fique sofrendo em cima dela, batendo nesse mesmo pensamento. Por quê? Porque isso também não é construtivo. O que vai acontecer? Vai sintonizar, a sua sintonia vai baixar, né? O seu padrão vibracional vai baixar e vai permitir que você sintonize com faixas vibracionais mais baixas, com espíritos mais trevosos, né? De você ser prejudicado, influenciado por esse tipo de espírito. Então, se você, digamos assim, sente isso, não só no desencarne, né? Mas sente agora isso, faça coisas para melhorar. Pense assim, não, eu posso daqui em diante, daqui para frente eu posso mudar. Daqui para frente eu vou fazer coisas que compensem isso que eu fiz lá atrás. Gente, toda mudança é válida. Se você está aqui
ou desencarnado, né? Aqui, desencarnado que pode estar assistindo agora. Então, faça isso, repense, espera aí, eu fiz de errado, mas eu não preciso ficar a eternidade pensando nisso. Né? Eu não preciso ficar na eternidade me culpando, porque a culpa, gente, sem o sentimento de construção, ela é inútil. Então você precisa ter o sentimento, eu fiz errado, mas agora eu vou melhorar. Então eu vou buscar meios de construir. Então ore, peça inspiração para você melhorar, para você buscar o entendimento e se encontrar onde você precisa. Então, para a gente fechar aqui, né, que esse processo, vamos ver aqui uma última pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 165. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação depois da morte? Do desencarne, né? E o Espírito responde, uma influência muito grande. Uma vez que o Espírito já compreendia antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. Então ele diz, ó, é importante você conhecer, porque vai lhe dar mecanismos para você pensar, né, e se recuperar. Mas ele diz que mais importante é ter praticado bem, porque não adianta você ter toda a compreensão da doutrina espírita, todo o entendimento sobre espiritualidade, saber isso como matemática, digamos assim, né? Mas não aplicar, não usar na sua vida, não transformar isso em patrimônio no bem, como nós falamos lá naquele outro vídeo. Então, gente, para nós termos paz, né, no nosso desencarne, compreensão e visão do que está acontecendo, nós temos que ter o nosso pensamento limpo, claro, né? A nossa visão da vida tem que ser clara. Então olhe na sua mente agora e veja que coisas da minha vida eu preciso arrumar, que coisas eu tenho que consertar de forma para que um dia, quando eu for, que pode ser a qualquer momento, né? A qualquer momento, não importa que idade você tem, que eu possa ir e simplesmente deixar tudo, a casa arrumada, digamos assim, né? Deixar as pessoas contentes, felizes, né? Tudo da melhor forma possível. Né? Então, faça isso. Pense, é uma coisa sempre para nós meditarmos sobre a nossa vida, gente. Então, gente, muito obrigado por ficarem até aqui em mais esse vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem aí suas perguntas, né? Seus questionamentos. E eu desejo a vocês que estejam sexta-feira, dia 27, né? Dia 27 de abril de 2018, às 20 horas, no canal para assistir a live. Desejo a vocês uma boa semana, uma semana abençoada, né? Com o coração de vocês cheio de luz, sempre abraçando as pessoas e dando verdadeiros raios de luz dentro do coração delas, para que todo mundo possa se alimentar desse grande amor de Deus que transpassa sobre todos nós, todos os dias. Muito obrigado, até a próxima.